Oi gente, meu nome é Natana Carneiro e eu tô aqui pra mais um vídeo, tá? Pra descomplicar aí a maquiagem pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre contorno facial. Então não sai daí, já se inscreve aqui no meu canal, me segue lá no Instagram, tá? E deixa seu like pra mim, tá? Então vem comigo. Então, gente, vamos iniciar. Eu já quero iniciar dando dicas a vocês, tá? Quem tá iniciando aí nessa fase de contorno facial, eu indico começar com o contorno com pó, tá? Por quê? Porque o contorno com corretivo ele vai se tornar mais difícil para você que não tem o costume de fazer, né? Não tem a habilidade de fazer. E o contorno em pó, ele é bem mais fácil, tá? Inclusive até de corrigir, caso isso aconteça. E aí, assim, gente, é muito individual. Primeiro de tudo, para você iniciar e aprender a fazer um contorno, você tem que identificar qual é o seu tipo de rosto, tá? Aqui mesmo no YouTube você vai encontrar diversos vídeos te explicando como fazer essa identificação, tá? Essa identificação facial do seu formato de rosto. E aí depois que você fizer essa identificação aí do seu formato de rosto, é que você vai partir aí pra aprender a fazer o contorno, tá? E essa identificação, ela não vai servir somente para o contorno, tá? Para a maquiagem em si. Ela vai servir para você decidir um corte de cabelo, um óculos, tá? Então, assim, é muito importante você fazer essa identificação do seu formato de rosto. Iniciando aí essa fase de contorno facial, é iniciar o contorno com pó, tá, gente? Por quê? Porque o pó ele é mais fácil. Se você errar, se você exagerar um pouco, é mais fácil de você corrigir, certo? Do que o corretivo. E aí, eu vou indicar pra vocês essa paletinha aqui da Ruby Rose, tá? Você tá dando pra ver. Ela é uma paleta com 9 tonalidades de pó e, né, no caso, tem esse pó bronzeador aqui também. Então, tipo assim, ela é uma paleta super em conta. Eu não lembro o valor dela, mas eu sei que ela é uma paleta super em conta pra ter essa quantidade de pó. Então, assim, é um investimento legal, tá? Pra vocês que tá iniciando. Ou então você comprar um pozinho simples, né? De uma tonalidade mais escura. E aí, gente, eu não gosto muito dessas tonalidades que puxam mais pro laranja, pro vermelho, pra fazer o contorno facial, tá, gente? Eu gosto mais desse que vai pro marrom. Por quê? Porque ele vai ficar mais natural. E aí eu vou ensinar vocês a fazer o contorno facial hoje só com essa paletinha aqui, tá? Eu sempre confundia muito com diamante, tá? E aí eu consegui identificar que ele não tem nenhuma linha de expressão que demarque muito. Por exemplo, as mandíbulas, elas não são muito marcadas, o meu queixo não é muito marcado. E nem aqui nos cabelos aqui na testa, né? Então, você pode identificar ele é um rosto oval. E aí, eu gosto de deixar bem destacadas as minhas mandíbulas, tanto que vocês podem ver nos meus vídeos no Instagram. E aí, se você não me segue, já vai lá me seguir, já vou deixar meu Instagram aqui, ó. Então vai lá me seguir no meu Instagram. E aí, nos meus vídeos que eu posto, vocês só observem que isso aqui fica bem destacado, porque eu gosto, tá? Então o contorno facial que eu vou estar fazendo aqui é mais pra você entender como aplica o contorno em pó, tá? Porque as localidades onde você vai fazer o contorno no seu rosto vai depender do tipo de rosto que você identificou, tá? Não é o tipo de rosto que você quer, e sim o tipo de rosto que você tem, tá? O formato de rosto que você tem. E aí o contorno funciona assim, o que você quer destacar, você vai clarear, e o que você quer disfarçar, você vai escurecer, assombrear, tá? E aí, isso não quer dizer que você vá fazer uma cirurgia facial com contorno, tá, gente? Isso, gente, não é pra você exagerar no contorno, porque o contorno ele tem que ficar uma coisa natural, tá? Que pareça que você é daquele jeito. Então, a gente vai iniciar o contorno com pó, contorno em pó. Por quê? Porque é mais fácil.
E aí, quando você identificar o seu tipo de rosto, você vai saber o que você quer esconder e o que você quer clarear, tá bom? Pra facilitar, eu vou estar deixando uma imagem aqui. E aí, essa imagem, gente, vocês podem printar, tá? E aí, você vai poder, depois que você identificar o seu formato de rosto, você vai conseguir saber mais ou menos onde você vai fazer esse contorno facial, tá bom? E aí a gente vai iniciar o contorno. Gente, para iniciar o contorno, eu vou iniciar com o tom mais escuro, tá? Primeiramente. E aí eu vou estar usando, você pode estar usando uma esponjinha, pode estar usando um pincel que você goste. Eu vou estar usando esse aqui, tá? Que é um pincel caboclo, tá? Ele é um pouco chanfrado, né? Ele é da Natura, tá? Ele não tem numeração, ele é para aplicação de base, mas aí eu vou estar utilizando ele para fazer esse contorno. E eu vou estar usando esse tom aqui de marrom, tá? Ele puxa mais pro marrom. Esses dois, você podem ver, ó, ele tipo meio que vai pro laranja, né? E aí, pra quem gosta, né? Mas eu não acho legal, porque eu gosto que fique natural, então eu vou pegar esse marrom. Como eu quero afinar o meu rosto, que é o que eu sempre faço, tá? Eu dou uma afinada no meu rosto. Tem aquela técnicazinha da boquinha de peixe, eu não sei se vocês conhecem, que você faz pra poder demarcar, tá? Tem gente que faz essa marcação com a régua, de acordo com a orelha, tá? E vem e puxa pra cá. Eu gosto, pra quem tá iniciando e ainda não consegue fazer essa afinação no rosto, faz a boquinha de peixe, que ela vai marcar certinho, não vai ter erro. Então eu vou fazer com vocês com a boquinha de peixe, tá? E aí eu deixo aqui em média 2 dedinhos do canto da minha boca, tá? Não aproximo muito. Eu não vou deixar marcado assim, eu vou tirar o excesso do meu pincel, tá? E vou vir esfumando. E aí vamos fazer do mesmo jeito do outro lado. E aí você já consegue notar a diferença, tá? Que já dá uma afinada aqui no meu rosto. Outro ponto que me incomoda é porque não é pontudo, mas eu não gosto muito do meu queixo, porque quando eu sorrio e aí ele fica um pouco grande. E aí eu gosto um pouco de esconder ele, tá? E se você tem aquela papada aqui, a hora é agora. Tu vai aplicar o pó, tá? Escuro, pra esconder essa papada. Se você quer esconder essa parte do teu queixo, da tua mandíbula, você vai passar a parte mais escura. Eu, como quero que ela se destaque, eu vou estar usando o mais claro, tá? E aí, gente, se você tem uma distância muito grande da sobrancelha para o começo aqui do crescimento do cabelo, você pode, quando você vir aqui, já subindo, tá? E dando aquela sombreada aqui. Se você tem isso aqui muito grande. Isso aqui esse meu não é grande, né? Vocês podem ver que é uma distância pequena. E aí, a testa. Se tua testa te incomoda por conta do tamanho, que ela é muito grande, você pode vir aqui, ó, nessa região, tá? Aplicando o pó mais escuro. Agora, se tua testa é pequena como a minha, eu nunca passo o contorno na testa, às vezes muito pouco, tá? Eu passo mais só o mais claro, tá? Aí agora a gente vai pro contorno do nariz, tá? Se você tem aquele nariz bem achatado, tá? Que ele vem pra cá, você vai estender o seu contorno com o pó mais escuro pra cá, tá? Descendo e cobrindo essa parte do nariz pra dar um aspecto que ele está menor, tá? Se o teu nariz é achatado aqui em cima, tá? Você vai puxar o contorno pra cá, ó, o pezinho da sobrancelha vai entrar aqui abaixo da sobrancelha, tá? E aí, se seu nariz é muito fino, você vai aplicar o contorno onde você quer que ele
engrosse um pouco, certo? O meu nariz, eu amo meu nariz, tá, gente? Eu vim lidar com contorno no meu nariz depois dos challenges, que aí a gente tem que fazer aquela preparação de pele durante o vídeo, né? E aí foi onde eu comecei a utilizar o contorno no nariz. E aí eu vou fazer o contorno aqui no meu nariz pra vocês verem, eu vou afinar um pouquinho só, tá? Ah, e outra dica, se teu nariz é muito pontudo, você vai passar o pó mais escuro na pontinha, tá? Escurecendo. Eu vou fazer o contorno do meu nariz, que é o contorno tradicional, tá? Tradicional, que é pra afinar o nariz, normal, tá, gente? E aí eu vou estar usando esse pincelzinho. Ele não tem mais marca, nada, que foi do lá do início também. Gente, eu guardo meus pincéis, eu amo meus pincéis antigos, são os que eu mais uso. Até porque são pincéis de qualidade e aí eles duram muito, né? E aí eu vou estar usando esse pincelzinho, tá? Ó, o formatinho dele. E eu vou estar pegando o pó, o mesmo pó que eu usei no rosto, e aí eu vou estar aplicando aqui, ó. E aí você consegue ver já bem a diferença, né? E aí pra não deixar com esse aspecto bem marcado, eu vou dar uma esfumadinha, tá? Outra dica que eu tenho pra vocês, se você tem o lábio, né, assim, aí você pode estar usando o tom mais claro, tá? Pra fazer esse contorno aqui embaixo. E se você não tem, quer deixar um pouco assim, a impressão de que seu lábio é maior, você faz com contorno escuro. E aí, alguns vídeos eu já fiz isso, tá, gente? E dá super certo. E agora a gente vai pro contorno claro, tá? E aí eu vou usar essa primeira corzinha aqui de cima, tá? A luz vai estar tirando um pouco o tom dela, mas ela é a mais clara que tem. E aí eu vou usar nas partes que eu quero destacar. Eu vou estar usando a esponjinha, tá? Pra isso. E aí eu vou aplicar aqui na minha mandíbula, que é onde eu quero destacar. Olha a diferença de um lado pro outro, você já pode ver. Você consegue ver que o formato do meu rosto já muda, ó. Outro local que eu gosto de aplicar o tom mais claro, gente, é aqui no arco do cupido, tá? Só aqui no arco do cupido. E aí aqui na parte das olheiras, pra dar uma iluminada em cima da maçã do rosto. Gente, não se preocupa, tá? Que não vai ficar marcado assim, eu vou ensinar pra vocês. E aí, se você quer destacar essa lateral do seu nariz, por ser muito fina, e aí você vem e aplica, tá? Agora, lembrando, se for muito grossa, você tem que aplicar o tom mais escuro aqui na abinha do nariz. Eu vou aplicar no centro do nariz. Olha a diferença do meu nariz. E aí, gente, um local que eu adoro é aqui na testa, tá? Essa partezinha aqui. Dá uma diferença imensa. Olha, gente, dá pra você ver bem a diferença, né, no formato do meu rosto. E aí eu não vou deixar assim bem marcado, não. É só pra vocês verem a diferença, tá? Eu vou estar espalhando sem produto, tá, gente? Não tem produto aqui no meu pincel. Eu vou utilizar um pincel de pó. Esse meu aqui é da Natura, tá? Meus pincéis, a maioria são da Natura, porque eu gosto muito das coisas da Natura. Eu acho que ela tem uma qualidade imensa. Então eu gosto bastante. Então eu vou estar espalhando pó só com esse pincel. Lembrando, você vai estar levando a mão bem suave. Não coloca força, tá, gente? Só suave, só pra espalhar, pra esfumar. Quando tá finalizado,
tá selado porque a minha pele já estava selada, já estava preparada e eu fiz o contorno somente com pó, né? Como vocês puderam ver, ficou bem natural, né? Não fica aquela coisa muito forçada. E aí, só pra dar um up, tá? Nesse contorno aí, nessa pele, eu vou estar utilizando esse iluminador aqui, tá? Da Bruna Tavares, que eu adoro, um iluminador em líquido. E aí, ele é bem cremoso, e aí eu coloco só um pouquinho. E aí eu vou colocar só um pouquinho, tá? Vou espalhar com o dedo. Ele é bem forte, então assim, eu gosto muito dele. E melei toda. Vou estar aplicando um pouquinho aqui no nariz, porque eu gosto, tá, gente, dessa parte bem iluminada. E com o dedo sujo, ó, como vocês podem ver, eu vou aplicar só aqui, ó, no arco da minha sobrancelha. Bem na volta mesmo. Outra dica legal é aplicar um pouquinho aqui, ó, no cantinho do olho, tá? Pra dar uma iluminada aqui. No arco do cupido, se você gostar também, ó. Gente, eu melei com esse... Saiu, espremi um negócio, saiu. Saiu iluminador demais. E aí, pra finalizar, né, pra gente concluir aqui, eu vou estar usando esse batonzinho aqui, tá? Eu acho que muita gente vai lembrar dele, que ele é verde, quando a gente passa ele é rosa. E aí eu vou estar usando ele. Por último, tá? Pra concluir, eu vou estar passando esse gloss, tá? Da Max Love, que eu gosto bastante dele, e eu vou estar passando só no centro. Dica que eu vou dar pra vocês: quando vocês usarem um gloss incolor em cima de um batom e pegar, vem com lencinho umedecido e limpa antes de colocar novamente dentro do produto, tá? Assim não vai manchar teu produto. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado bastante informações, né? Tenham compreendido a importância de reconhecer aí o formato do teu rosto. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve aqui no meu canal, tá? E me segue lá no Instagram, lá você vai me acompanhar de pertinho e a gente tem um contato mais próximo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.